E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 5. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! E se quiser ficar por dentro dos avisos, ou apenas conversar, o link do WhatsApp estará na descrição. Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa, em um mundo de escuridão. Ela, nem ao menos sabia quem era. Ela queria abrir os olhos, mas, ela não sabia o que eram olhos. Escuridão, ou mundo, ela nem sabia o que eram essas coisas. Ela nem sabia o porquê dela estar pensando nessas coisas. Ela não sabia de nada, ela estava desaparecendo. Mas, ela não sabia o que desaparecendo significava. Mesmo assim, ela estava desaparecendo. Porém, subitamente, ela sentiu que estava sendo puxada por algo. De cima, de baixo, da esquerda, da direita, de algum lugar. O mundo que havia alcançado a sua conclusão, a estava puxando. Um ser deplorável, que foi completado pelas obras de seus amigos. Alguém que tinha selado seus pensamentos longe, porque eles sentiram que nada era mais importante que isso. E então, uma explosão de luz tingiu o mundo. Havia um tremendo sentimento de perda, um sentido de separação de um todo. Neia Baira já piscou várias vezes, procurando retornar seu campo de visão vago ao normal. Ela sentiu que algo tinha acontecido, mas não conseguia lembrar de nada sobre isso. Entretanto, ela devia estar lutando com os semi-humanos. Ela se perguntou, o que diabos aconteceu? Uma voz soou, dizendo que aquele lugar era perigoso. Assim que ouviu a voz calma, Neia estreitou seus olhos, e olhou para cima, com um olhar anormalmente afiado. Parecia escuro. Não era uma escuridão que uma criança iria temer, mas uma escuridão que dava paz, para aqueles que estavam cansados. Era Sua Majestade, o Rei Bruxo. Ela tentou chamá-lo, Sua Majestade, mas não conseguiu pronunciar corretamente. Neia reflexamente o alcançou, como uma criança preocupada, alcançando seus pais. Ainz falou, dizendo para Neia não forçar a si mesma para se mover. Ele pede para ela descansar, e deixar para ele cuidar desse lugar. Atrás dele, ela podia ver semi-humanos, freneticamente atacando o Rei Bruxo, atingindo ele com espadas, dando golpes nele, batendo nele. Todavia, Sua Majestade ignorava eles completamente. Ele falava com ela, como se nada estivesse acontecendo. A memória de Buzer veio à mente de Neia. O Rei Bruxo alcançou a manga do seu manto, e depois de uma breve demora, ele tirou uma poção, que parecia venenosa. Normalmente, poções eram azuis. Neia não questionou Sua Majestade, enquanto ele derramava aquela poção, que parecia venenosa, em cima dela. O que Sua Majestade estava fazendo, com certeza devia ser o correto. A realidade, foi exatamente como ela imaginou. A poção roxa, que ele derramou no corpo de Neia, curou todas suas feridas instantaneamente. Parecia que as poções do reino de Sua Majestade, tinham uma cor diferente. Ainz diz que, enquanto a recuperação total está um pouco longe, ela deveria recuperar sua energia com isso. Mas olhando para os milicianos sobreviventes, Ainz diz ser um saco, e estalou a língua. Ele diz que a maioria tinha morrido, mas parecia ter alguns restantes ali. Nesse caso, Ainz virou sua face para os semi-humanos, enquanto eles o atacavam por trás sem parar. Tinha lutas por toda a cidade nesse exato momento, e alguém estava morrendo a cada segundo que se passava. Entretanto, nesse momento, Neia esqueceu completamente disso, porque seus olhos foram atraídos pelas gloriosas costas de Sua Majestade, que se levantou para protegê-la. Seu desconforto e preocupações sobre o exército semi-humano tinham completamente desaparecidos. Aquilo era o que Neia desejava. Ela pensou estar aqui o tempo todo, mas só agora, ela finalmente entendeu. Neia estava certa, que ela tinha encontrado a resposta perfeita para suas dúvidas, que ela esteve segurando por todo esse tempo. Ainz casualmente lançava seus feitiços. Um ataque ofuscante de eletricidade correu através do topo da muralha da cidade. Era aparentemente um feitiço chamado Shine Dragon Lightning. Relâmpago de correntes do dragão. Os semi-humanos na muralha foram derrubados de uma vez, tão facilmente que era difícil de imaginar que havia uma luta de vida ou morte mais cedo. Neia perguntou, mesmo não pronunciando corretamente, se ele derrotou todos eles. Ainz diz que não, pois ainda haviam algumas pessoas lutando, a uma distância dali, então, ele estava tentando não acertá-las com isso. Entretanto, Ainz usou Napalm, e então, disse que agora foram todos. Mas ainda faltava lidar com os idiotas tentando subir a muralha. Ele usou Vida em Magic, Wall of Skeleton. Ampliar magia, parede de esqueletos.
Uma parede de ossos subitamente brotou do lado de fora da muralha da cidade, onde as forças semi-humanas estavam. Enquanto Neia não podia ver o outro lado, porque sua visão estava bloqueada, ela podia ouvir os semi-humanos nas escadas lamentando, seguido por um som de algo caindo e atingindo o chão bem forte. Ainz diz que, para tomar conta das forças que já estavam em formação, ele enviou alguns dos mortos-vivos para lá. Antes disso, então, eles tomarão conta disso em pouco tempo. Enquanto ele falava, tirou outra poção. Era completamente diferente da anterior, sendo guardada em um frasco lindo e delicado. Enquanto ela não tinha ideia do que a poção aí dentro podia fazer, parecia que era um item muito valioso. Neia tentou dizer que estava bem, mas novamente, sua pronúncia não saiu corretamente. Ainz diz para deixar isso de lado, e se desculpa por ter se atrasado para salvá-la. O rei bruxo protegeu a metade de cima de suas órbitas oculares, como se elas estivessem sendo ofuscadas, enquanto ele derramava o conteúdo do frasco. O sentimento de fraqueza, que ela estava sentindo até agora, tinha derretido. Entretanto, seu corpo ainda parecia pesado. Ela sentiu como se alguma coisa tivesse sido arrancada de si mesma, mas combinando-a, ou melhor, excedendo-a, era um calor no centro de seu corpo. Ela podia se levantar assim. Enquanto seu corpo doía tanto, que ela estava em lágrimas, ela não podia permanecer em uma postura tão vergonhosa, na frente da pessoa que veio salvá-la. Ainz pede para ela parar, pois não havia necessidade dela se forçar a levantar. Enquanto ela queria se levantar, Neia obedientemente se deitou, enquanto era empurrada para baixo pelos ombros. Ainz diz que era assim mesmo, e que ele arrumaria alguém para carregá-la. Ainz acenou, para o que pareciam ser os milicianos. No entanto, foi nesse momento que Neia percebeu que por uma questão de expressar sua gratidão, ela não tinha perguntado algo que realmente tinha que ser perguntado. Ela pergunta se ele ficaria bem, pois Sua Majestade veio ajudá-los, e até usou sua mana, que deveria estar guardando para lutar contra Jaldabaoth. Ainz responde estar tudo bem, pois não podia ser ajudado, considerando que foi para salvá-la. Neia tentou dizer algo, mas sentiu como se uma pedra pesada tivesse caído em seu peito. Ela desistiu do que iria dizer, e apenas falou o que entendia. Ainz ficou um pouco confuso com essa resposta, e a pergunta o que foi isso. Neia diz que entendeu o que é a justiça. Ainz diz ser maravilhoso ela ter encontrado a justiça que a pertence, e a pergunta se era proteger os fracos, ou algo assim. Sua voz estava cheia de ternura, então, Neia respondeu com confiança, dizendo que Sua Alteza é a justiça. Confuso, Ainz congelou por um momento. Neia continua, dizendo que entendeu agora que Sua Majestade é a justiça. Ainz diz que era assim então, que ela devia estar cansada. Ele pergunta se não seria melhor ela descansar, já que ela pode pensar em coisas estranhas quando está cansada. E com certeza, ela não iria querer rolar pela cama, ou fazer barulhos estranhos, quando ela se acalmar. Neia responde que estava um pouco cansada, mas o mais importante era que seu coração foi esclarecido. Ela estava absolutamente certa de que Sua Alteza é justiça. Ainz diz que não, ele havia dito antes para ela que ele não era justiça. Bem, o que eles chamam de justiça deveria ser um conceito como proteger os fracos é senso comum, ou algo assim. Esse tipo de um conceito abstrato, normalmente falando. Neia diz que não, pois justiça sem poder é insignificante, mas poder como o que Jaldabaoth possui, também não é justiça. Portanto, ser forte e usar essa força para ajudar os outros é a justiça verdadeira. Em outras palavras, Sua Majestade é a encarnação da justiça. Enquanto os olhos de Neia se arregalaram enquanto ela falava, Ainz subitamente levantou sua mão, e então colocou sobre os olhos de Neia, como se estivesse persuadindo-a para dormir. A sensação fria de seus dedos ossudos fez as bochechas de Neia relaxarem em um sorriso. Ainz a pergunta se as feridas não machucariam se ela gritasse muito alto. Mas então, eles iriam lentamente continuar o que estavam falando agora mesmo. Neia responde que sim, e nisso, ela escutou o som de vários passos, e mudando a direção de seu olhar, ela viu as formas de paladinos e milicianos se aproximando dela. Um dos paladinos agradeceu Sua Majestade por ele ter vindo ajudá-los. Ainz responde, dizendo que ele não precisava mencionar isso, e assim, se levantou lentamente. Neia se sentiu sozinha, assim que ele se levantou, e queria alcançar seu manto, mas ela percebeu que fazer isso seria terrivelmente vergonhoso, então ela se reprimiu. Ainz continua, dizendo que não, que na verdade, talvez ele precisasse. Portanto, que levasse a escudeira Barajá para um lugar seguro, em ordem para mostrar sua gratidão.
Enquanto não conseguia ver daqui, ele já mandou os mortos-vivos que criou para o acampamento semi-humano. Então, deveria estar tudo bem, se eles relaxarem por um tempo. Neia o chamou, mas Ainz interrompe, dizendo, Neia Barajá, e também as pessoas desse país, que deixassem para ele lidar com o resto. Ele prometia que iria dar seu melhor, para salvar as pessoas dessa cidade. Nisso, Ainz flutuou levemente no ar. Ainz diz que além disso, havia mais uma coisa. Ele os pergunta, se poderiam ajudá-lo a transportar, aqueles 3 semi-humanos ali. Já que eles eram fortes, ele gostaria de estudá-los cuidadosamente. Os 3 corpos que o rei bruxo apontou, pareciam que tinham sido semi-humanos muito imponentes. Ainz pede para que os movam com seus equipamentos, e que não precisavam se preocupar, se forem duros com eles, mas que não colocasse os equipamentos deles no lugar errado. Então, iria deixar isso para eles. Enquanto o paladino assistia ao rei bruxo voar pelo ar, ele se virou para Neia. Ele diz que, enquanto eles gostariam de carregá-la, a falta de materiais para uma maca dificultava as coisas. Então, ele pergunta se ela poderia ficar de pé. Neia responde que sim, de algum jeito, e assim, lentamente ficou de pé. Suas pernas estavam tremendo, e doeram assim que elas pegaram o peso de seu corpo. Neia agarrou-se no ombro de um miliciano, e se apoiou nele. Olhando para baixo da muralha da cidade, a unidade defensiva, que supostamente deveria estar perto do portão oeste, desapareceu, e não haviam corpos. O som de lâminas se confrontando no vento vinha de muito longe, então, tomar a rota mais curta para baixo da torre lateral, deveria ficar bem. Neia buscou a forma do rei bruxo, que tinha desaparecido no céu, e enquanto ela pensava que era uma vergonha ela não poder vê-lo, Neia entrou na torre lateral. Com isso, a história vai até Ainz. Enquanto ele cumprimentou os semi-humanos invadindo a cidade, com seus feitiços de ataque do ar, Ainz pensou na sequência de eventos que haviam acontecido, e enrugou suas sobrancelhas inexistentes. Ele pensou se havia sido um erro, se a ordem estava toda errada. Ele deveria ter priorizado Neia, sobre aquela mulher irritante. Neia tinha morrido, porque ele tinha ajudado Remédios, e então, se atrasou para ir ao lado dela. Ele tinha usado uma varinha de alto nível para ressuscitá-la, porque ele não sabia o quão alto era seu nível, e ele estava com medo de a transformar em cinzas, como aqueles Lizardman naquela época. Na verdade, ele não tinha ideia se o preço de o ressuscitar Neia era justificado pelos benefícios que ela podia trazer para Ainz e Nazark. Com isso dito, já que o plano de ajudar Remédios, fazendo com que ela ficasse devendo tinha falhado completamente, ele deveria ao menos tentar de novo com Neia, que era o porquê dele escolher ressuscitá-la. Porém, ele considera se estaria tudo bem se ele tivesse usado Wand of Resurrection, varinha da ressurreição, um feitiço de 7ª aba. Parecia que ele estava sendo muito generoso. Além disso, também levaria 1 hora até que ele pudesse trocar esse anel. Ainz estava olhando para um de seus 8 anéis, aquele no seu dedão direito. Era o Ring of Wand Mastery, anel de maestria da varinha. Tal anel era um artefato ultra raro, que era dropado por um boss. Normalmente, apenas Magic Casters da tradição apropriada poderiam ser capazes de usar feitiços guardados dentro de uma varinha. Por exemplo, apenas um Divine Caster poderia usar uma varinha embutida com o feitiço divino de 1ª água, Light Healing. Cura leve. Com isso dito, um patch tinha feito um update em certas varinhas, para que elas fossem usadas por todos os players. Infelizmente, a varinha embutida com o feitiço de Nona Água, True Resurrection, verdadeira ressurreição, que ele tinha usado em Neia não era uma delas, e Ainz não poderia usá-la sob circunstâncias normais. Porém, ele podia usar desde que tenha esse anel. No entanto, cada vez que o anel fosse usado, ele só podia ser aplicado a uma varinha de cada vez, e ele deveria esperar 1 hora, antes que pudesse ser trocado. Ele também carregava o revés de requerer mana para usar, mas ainda assim era um item muito valioso apesar de tudo. Devido à sua raridade, muitas poucas pessoas da guilda Ainz ou Algovno possuíram, e o que Ainz tinha, foi deixado para ele por Amano Manoitotsu, quando ele saiu do jogo. Mas considerando que não parecia que haveria mais alguém que precisasse usar essa varinha, então, ele não deveria se importar tanto. Falando nisso, ele percebeu só agora, que quando cobriu seus olhos, os olhos de Neia, parecia que ela estava o respeitando normalmente. Devido ao que ela disse, o fez se perguntar se isso significava que ele ganhou sua confiança. Ele então se perguntou o que aconteceu. Ainz relembrou da reação de Neia. Sua gratidão parecia sincera, mas ao mesmo tempo, parecia que ela estava o encarando. Ele considera, se não era porque sua face era assustadora, sendo assim, que tal recomendar a ela óculos de sol ou algo assim? Ainz podia pensar isso, mas claro que não podia realmente dizer.
Na carruagem, ela tinha mencionado ser consciente de quão assustador seu olhar parecia. Se alguém encontrasse uma dama com odor corporal, como ela reagiria se você dissesse, você fede, e então, dar um frasco de perfume? Parecia que todo o respeito que ele cultivou iria desaparecer, e ela apenas iria guardar rancor contra ele. Além disso, Ains, Suzuki Satoru, não era um homem corajoso para dizer coisas assim. Nesse momento, Ains avistou um aglomerado de semi-humanos, e descarregou um feitiço, com efeito em área no chão, aniquilando todos eles. Os milicianos que estavam os enfrentando, acenaram com os braços para ele. Ains levantou sua mão também em resposta. Originalmente, ele pretendia apenas levantar a mão, mas havia uma distância entre eles, então ele levantou seu braço para o alto, em ordem para eles o verem. Ele pensou, isso aí, é o misericordioso rei bruxo, sejam gratos a mim. E falando nisso, magia de ressurreição fazia com que pessoas ficassem loucas, ou agissem estranhamente. Isso o fez considerar, mas comparado a isso, seria melhor se ela estivesse sendo puramente emocional. Ains pensou sobre Neia. Parecia estranho, não importava o quanto ele pensava sobre isso. Ela parecia completamente normal quando eles se separaram, mas ela terminou dessa forma, depois de ser trazida de volta à vida. Ele se pergunta, se ela ficou louca, e se deveria curá-la com magia. Seria um pouco preocupante, se fosse um efeito colateral da ressurreição. Ele não queria terminar deformando sua personalidade, enquanto o tempo passa. Havia uma estranha força nos olhos assassinos de Neia, um brilho insano e feroz, que o assustava. Seu estado era tão ruim, que ela o confundiu com justiça. Talvez um pouco de descanso, deveria ajudar com isso. Ains virou seu olhar para o acampamento semi-humano. Metade dele já tinha sido destruído, e os Soul Eaters, comedores de almas, estavam caminhando preguiçosamente entre os semi-humanos fugindo. Mesmo isso era o suficiente para enviar os semi-humanos caindo em massa, em razão de suas auras de morte instantânea. Os Soul Eaters que consumiam suas almas, ficavam mais fortes em seguida. Eles eram cavalos esqueléticos. Quando os Soul Eaters apareceram em Yggdrasil, eles eram quase sempre encontrados em nível. Então, a chance de um player ser derrubado pelo efeito da aura de morte instantânea, era uma ou menos, a cada 100. Essa era a razão, de que era rara a chance de ver a habilidade especial do Soul Eater ser usada. Entretanto, era diferente dessa vez. Essa era a oportunidade perfeita para se mostrar. Ele diz, almas, ele deveria experimentar com isso. Ains subitamente pousou no chão. Então ele usou sua habilidade, de criar morto-vivo de nível médio, para criar um Soul Eater. Ele emitiu um comando mental, para ele ir, e assim, imediatamente, o Soul Eaters começou a se mover. Ao mesmo tempo, ele enviou outra ordem, aos Soul Eaters que estavam obliterando os semi-humanos lá fora, dizendo que deixem algumas presas, para o Soul Eater recém-feito. Criaturas mortas-vivas com corpos, não desapareciam com a passagem do tempo. Mas ao perguntar, por que não desapareciam, basicamente, se não fosse porque estavam em um corpo com um médium, mas a alma, isso significava, que os Soul Eaters que tinha comido as almas, não iriam desaparecer. Bem, mesmo que ele encontrasse a resposta, ele não iria saber onde aplicá-la. Ainda assim, saber era melhor que não saber. Ele ascendeu para o céu novamente, e verificou que a cidade estava segura. A maioria dos semi-humanos deviam ter sido aniquilados até o momento, mas ele deveria ter cuidado, só por garantia. Ains viu remédios, mas rapidamente a ignorou, e voou para outro lugar. Enquanto Ains voava, ele podia ouvir comemorações embaixo dele, e respondia com um aceno com a mão. Depois de verificar que não haviam mais semi-humanos, que a luta tinha terminado, Ains começou a fazer seu caminho para a sala de guerra. Ele iria precisar de muito tempo para retornar para Nazarick, e tomar conta de todos os tipos de encontros irritantes. Ele precisava lidar com isso apropriadamente. Uma onda esmagadora de desconforto inundou dentro dele, e sua supressão de emoções o acalmou. A única coisa que sobrou foi uma sensação fria dentro do seu coração. Ele precisava avisar Demiurgos, usando mensagem, para se encontrar com ele. A história então é cortada, mostrando a conclusão da batalha. Assim que Ains fez seu movimento, a vitória foi muito fácil. Depois de aniquilar os semi-humanos, atacando a cidade, e terminar algumas outras coisas, Ains retornou para seu quarto. Uma dessas coisas, foi mostrar sua face nas câmaras de Caspond, e pedir a ele alguns pequenos favores no futuro. De forma geral, depois de atropelar o acampamento semi-humano sob os pés, ele não tinha qualquer problema em dar a eles os restos das rações e tudo mais, exceto os itens mágicos. Desde que Ains tinha devastado o acampamento semi-humano sozinho, os espólios dos semi-humanos, legitimamente pertenciam a ele.
Jogar eles na Exchange Box, caixa de troca, teria rendido uma boa quantia de dinheiro. Contudo, se ele monopolizasse tudo, a boa vontade que ele se esforçou tanto para construir, poderia perder seu valor. Sendo esse o caso, ele devia considerar como um investimento, e dar tudo ao Reino Santo. Claro, poderiam haver itens mágicos valiosos entre a pilhagem, e ele não tinha a intenção de dar esses. Normalmente, Ainz teria ido ao acampamento ele mesmo, e usaria Greater Magic Vision, Grande Visão Mágica, Detect Magic, Detectar Magia, e outros feitiços divinos, para examinar a cena, mas... Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.